Olá, mais uma vez aqui estamos para o nosso trabalho de assistência espiritual do Gandhi, Grupo Assistencial Mestre Divino. O meu nome é Marli e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurado os misericordiosos, item 14. Perdão das ofensas. Poxa, Marli, lá vem você, né? É difícil. Sabemos que perdoar é uma coisa muito difícil. Mas Jesus já nos disse que devemos perdoar a cada ofensa 70 vezes 7 vezes. Façam a conta. E não é perdoar a pessoa, é perdoar aquela ofensa. Por quê? Ele também nos disse: não faça aos outros aquilo que não queres que te façam. Vocês sabem, né? O perdão só existe porque todos nós somos capazes de errar. Não é só quem nos feriu, não. Quantas e quantas pessoas nós ferimos também, sem nem sequer perceber. Mesmo que em pensamento. Porque o pensamento vira a palavra. A palavra vira ação. A ação vira hábito. O hábito molda nosso caráter. E o caráter controla o nosso destino. Então, antes de pensarmos se devemos ou não perdoar ao outro, pensemos numa coisa. Quantas vezes será que fomos perdoados por Deus só nessa vida? Só até agora. Quantas injúrias, quantas maldades, quantas coisas erradas nós fizemos e estamos aqui, recebendo de Deus as mesmas coisas que todos recebem: a luz do sol, a vida, as flores, o céu, a chuva, o sol. Como se nada de errado tivéssemos feito. E ainda reclamamos das dificuldades que passamos. É interessante como nós olhamos para os outros, olhamos para os defeitos dos outros e não enxergamos os nossos. Sabe, é como se estivéssemos em uma fila indiana, todos nós, com uma vara, um bornalzinho, trazendo na frente as nossas virtudes e atrás os nossos defeitos. Então, quem está à nossa frente, nós estamos vendo apenas os defeitos, as falhas. E nós estamos olhando as nossas virtudes. Seria necessário, não é necessário, de vez em quando a gente inverter essa posição, deixando lá para trás nossas virtudes e aqui na frente os nossos erros, nossas falhas. Para aí sim perceber o quanto nós somos falhos. E ainda questionamos por que eu devo perdoar as ofensas que outros me fizeram. Eu não faço nada a ninguém. Lembre-se, pensamento vira palavra. Mas eu não cheguei a dizer nada para ele, mas pensou. Talvez não tenha dito apenas
porque você não estava próximo ou não teve coragem. Temos que zelar muito por nós mesmos. Tem um menino, nome Zeca, que chegou em casa bravo, bravo, bravo. Ele passou pelo pai no quintal e entrou dentro da sua casa batendo a porta e foi direto para o seu quarto. O seu pai tranquilamente foi atrás dele, não disse palavra. O menino, na hora que viu o pai, falou: ele não devia ter feito isso comigo, pai. Ele me humilhou, ele me ofendeu, ele me magoou. Eu não vou perdoar isso nunca. E o pai ali só olhando. É isso, pai. Eu quero que o Luizinho fique doente e nunca mais possa voltar à escola. Que assim eu fico livre de vê-lo. Eu quero que ele se dê mal, eu não quero que ele seja feliz. Porque o que ele fez comigo me magoou profundamente. O pai olhou para o menino e falou: filho, vem aqui fora comigo. O menino foi, ficou olhando espantado, porque o pai não alterou a voz, momento algum. E lá foi o menino com o pai, até o quintal. O pai pediu que ele aguardasse e foi até ao depósito de ferramentas e voltou com um saco de carvão. O menino olhou aquilo, não entendeu direito o que era que o pai queria, mas ele esperou e o pai lhe explicou: filho, tá vendo aquela camisa branca lá no varal? Eu quero que você pegue um carvão e jogue naquela camisa junto com os seus desejos para ele. Para cada desejo ruim que você tem para ele, você joga um carvão, joga com força. O menino não entendeu, mas falou: é uma brincadeira divertida, né? E começou a jogar. Passou-se uma hora, o pai, que estava distante só observando, se aproximou. O menino falou: nossa, pai, eu estou me sentindo muito bem. Eu acertei vários carvões na camisa. Olha lá como ela está com manchas de carvão. Pode olhar. Eu joguei com vontade. O pai não disse nada. Pegou na mão dele e só falou: vem comigo. E levou ele até o quarto dele, do pai. Colocou-o em frente a um grande espelho. A hora que o menino olhou, ele se assustou. Ele estava totalmente sujo de carvão. A roupa, o rosto, só dava para ver seus olhinhos e a boca quando ele falava. Ele, assustado, olhou para o pai e falou: o que foi, pai? O pai lhe disse: cada mal que desejamos aos outros, cada falta de entendimento, falta de perdão, nós nos sujamos mais do que aquele que nos ofendeu. Você tem que entender que você se deixou ofender. Se você relevasse, se você não levasse tão a sério, não fosse tão duro com o seu amigo, você iria entender e perdoar. E assim, você não teria em você o resto do carvão. E é isso. É assim que funciona, é assim que acontece. Quando nós perdoamos alguém, nós estamos mostrando a ele a nossa amizade, mostrando a ele o nosso amor, o nosso entendimento. Quando nós perdoamos alguém,
nós estamos aliviando, inclusive, o nosso coração. Porque quando não perdoamos, nós desejamos o mal. E quando estamos desejando o mal, nós estamos vibrando o mal, lembra? Pensamento, palavra, palavra, hábito, hábito, caráter, caráter, que molda o nosso destino. Então, quando eu estou pensando mal, minhas energias estão baixas, minha sintonia está baixa. E eu me prejudico muito, porque eu abro portas para quem eu não deveria abrir. O perdão só existe porque todos nós temos defeitos. Todos nós estamos sujeitos a magoar, ofender. E tem que lembrar disso sempre, 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 sempre. Porque nós só nos deixamos ofender quando queremos. Se alguém chega em mim e fala, você está velha. Ué, ele tem o direito de expressar a opinião dele sobre mim. E eu tenho a obrigação de não aceitar, de respeitar a opinião dele. Porque se é assim que ele me vê, não é assim como eu me sinto. Então não devo me ofender. Agora, se eu me sentir realmente da mesma maneira, me sentir velha, vou me ofender por quê, se ele está dizendo a verdade? Para que me magoar? Para que martirizar, sentir aquela dor, sentir humilhação? Não. Ninguém pode me humilhar. Se eu estiver com o meu pensamento em ordem, se eu estiver seguindo os exemplos que Jesus nos deixou, que não foram muitos, que não foram poucos, desculpa, foram muitos exemplos. Jesus trouxe para nós, através de seus atos, de suas atitudes, exemplos de como reagir diante de uma ofensa, diante de alguém que queira nos magoar. Ele nos ensinou a não nos tornarmos iguais. Ele nos ensinou com todo o seu amor que nós só temos aquilo que nós aceitamos. Lembra, eu acho que eu já contei isso. Numa passagem do Evangelho, aproximam-se dele soldados e xingam, humilham, e ele permanece quieto. Sem orgulho, ele só ouve. Aí, quando eles vão embora, os soldados, os discípulos perguntam, mas e aí, Senhor? O mestre não falou nada. E ele falou do presente que eles estavam dando a ele. E ele não quis receber o presente, porque não era aquilo que ele queria distribuir. Perdoar. Perdoar sinceramente não é esquecer. Mas se passar na minha frente o desvio, não. Isso não é perdão. Quando nós perdoamos, nós esquecemos. Não necessariamente convivemos com a pessoa, porque nem sempre isso é possível. Mas se a pessoa tiver oportunidade, e se nós abrirmos a guarda, pode ser que nos machuque novamente. Então, quando perdoar, perdoe mesmo do teu coração. Esqueça aquela mágoa, tire da sua cabeça, tire de você. Não pertence a você.
porque isso te machuca, te causa dor, principalmente preocupações. Você começa a achar que tudo que está dando de errado na sua vida é em função daquele, quando na verdade está dando errado porque você está pensando naquilo e está deixando de viver. É difícil perdoar, muito difícil. Mas Jesus nos disse que nós podemos tanto ou mais que Ele. Se Ele nos disse isso, se Ele acredita nisso, por que nós não acreditamos? Jesus perdoou lá da cruz, com as palavras mais lindas que ouvimos até hoje. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Não é que ele estivesse chamando de burros, não, ao contrário. Ele sabia que o conhecimento daqueles espíritos naquela época ainda estavam para aprender muita coisa. E hoje nós estamos aqui, falando sobre perdão. Por quê? Porque ele nos deixou essa mensagem. O maior exemplo de perdão que ele deu. Que apesar de toda a dor causada, todo o sofrimento físico, ele não permitiu que isso lhe transformasse em um carrasco também. Ele entendeu que o momento daquelas pessoas estava ainda muito lá atrás, muito aquém. Por isso ele veio, por isso ele viveu, por isso ele mostrou o caminho para cada um de nós. Nem todos seguiram, mas quem seguiu trouxe-nos essas informações. E hoje, quando fazemos o Pai Nosso, que dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Que seja sincero. Perdoar não é um sentimento, é um ato, é uma ação. Quando pensamos, o pensamento se torna uma palavra. E essa palavra se torna uma ação. Essa ação se torna um hábito. E o hábito molda nosso caráter. E é o caráter que dirige nossa vida. Que tipo de ação você escolhe ter? Que tipo de ação nós vamos escolher viver? Que tipos de pensamentos nós vamos carregar em nossas cabeças para que se transformem em palavras? Pensamentos elevados, pensamentos de entendimento, reconhecendo que somos também errados, reconhecendo a nossa imperfeição, não só do outro. E vamos transformar nossas palavras em palavras que elevam. Essas palavras farão com que nós tenhamos ações caridosas. Essas ações vão se tornar hábitos. Esses hábitos vão se moldar nosso caráter. E olha só que diferença nós teremos em nós. Seremos pessoas de bom caráter, vivendo
da maneira que Jesus veio nos ensinar. Perdoar é bom, principalmente para quem perdoa. Vamos refletir sobre isso. Tenham todos um ótimo tratamento e obrigada pela oportunidade de mais uma vez aqui estar com vocês.